Bom dia a todos. Hoje nós passaremos a gravação do livro de Levítico, capítulo 11. É um pouquinho longo esse capítulo, porque tem bastante coisa para a gente explicar aqui. Então eu espero que vocês ouçam com paciência e que vocês aprendam essas coisas sobre animais imundos na Bíblia. Eu vou chamar esse capítulo de Animais Imundos. Deus passa a ordenar ao povo de Israel quais seriam os animais que não podiam ser consumidos. Hoje, entendemos que podemos comer tudo, conforme Romanos 14, 2 e 3, que diz: porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e outro, que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu. Aquelas instruções dadas no Velho Testamento eram para evitar que os israelitas se associassem aos pagãos, adotando seus costumes alimentares. Hoje, como todos podem ser unidos em Cristo como um só povo, é necessário usar o bom senso e consumir tudo aquilo que sabidamente não pode nos fazer mal. Mas eu vou explicar aqui cada animal e as suas características, não só físicas, mas também relacionadas ao espiritual. Primeiro, ele passa a falar dos animais. No versículo 3, ele diz: tudo que tem unhas fendidas em duas e que rumina pode ser consumido. Eu entendo aqui que as unhas fendidas estão ligadas ao discernimento espiritual, o que discerne o bem e o mal. E o que rumina é aquele que não só lê, mas que rumina a palavra. No versículo 4 diz: o camelo não podia ser comido, porque ele rumina, mas não tem unhas fendidas. Ora, o camelo era um animal importante que sobrevivia muito bem no deserto, sem água por muito tempo, e que transportava coisas e pessoas. Se fosse autorizado que ele fosse comido, em pouco tempo perderiam essa fonte de transporte para essa movimentação pelo deserto. Depois, no versículo 5, fala do coelho e da lebre, que também ruminam, mas que não têm unhas fendidas. Era considerado impuro. O coelho, símbolo da fertilidade, é considerado um animal manso, dócil e doméstico. Deus não queria que esses animais fossem usados para comida. Imagina que esse coelhinho, que é conhecido como coelho da Páscoa, né? Imagina, Deus considerava ele um animal imundo para comida. Imagina se ele pode ser comido na Páscoa ou usado como uma figura pascal. Há um estudo recente que diz que se você comer muita carne de coelho, você vai ter dores de cabeça, diarreia, desconforto e até fome, acompanhado de uma vontade insaciável de consumir alimentos gordurosos, porque eles queimam a gordura do nosso organismo e nos matam por inanição, ou seja, por fome. Além disso, essa carne produz várias substâncias como a ureia, amônia e aminoácidos que em grande quantidade levam à intoxicação na corrente sanguínea. Se você duvida disso, leia um site que chama megacurioso.com. Deus já sabia de tudo isso. E alguém duvida? Versículo 7. O porco. O porco tem unhas fendidas, mas não rumina. Sabemos que o porco pode trazer uma série de doenças, além de viver na lama e comer lavagem. Espiritualmente falando, compara-se com pessoas que devemos evitar, que gostam de estar sujos no pecado e que comem de tudo, em termos de palavras e ensinamentos que ouvem e acreditam. Tudo os convence esse tipo de pessoa, mas uma palavra única de Deus, elas não apreciam. Agora, com relação aos peixes, no versículo 9, diz: tudo que está nas águas e tem barbatanas e escamas podem ser comidos. Esses peixes têm uma proteção extra que evita que eles sejam contaminados pela absorção de toxinas nas águas, ou seja, prefira pessoas que estão protegidas pela palavra. Hoje a ciência comprova que os peixes com barbatanas são os mais saudáveis para consumo. Naquele tempo, eles tinham que confiar nos conselhos do Senhor. E você, já aprendeu a fazer isso?
Versículo 10 diz sobre peixes sem barbatanas e escamas, que não podiam ser consumidos. Já entendemos o sentido físico e espiritual disso no versículo anterior. Então, evite pessoas desprotegidas, que podem ser facilmente manipuladas e enganadas. O versículo 12. Tudo que não tem barbatanas ou escama nas águas será uma abominação para vós. Com relação às aves, dos versículos 13, 14 e 15. Entre as aves não podiam ser comidos a águia, o quebrantoso e o chofrango, que eu não sei qual que é, o falcão, o papagaio, o corvo e a coruja. Sabemos que o corvo se alimenta de todo tipo de carniça. Espiritualmente falando, tudo que é contrário à palavra de Deus ele gosta. Evitar essa carne e pessoas assim é muito saudável. As águias se alimentam de coelhos, esquilos, cobras e ratos. São aves de rapina e com garras afiadas, que dominam suas presas e as consomem. Todas essas aves que rotineiramente comem carnes ou outros seres que rastejam são prejudiciais à saúde. Espiritualmente, eu diria que são pessoas inclinadas às coisas da carne, que devem ser evitadas por nós. Deus atuou como bom sanitarista da nossa ecologia. Deus está nos dizendo para não comermos carnes dessas carroças de lixo. Versículos 18, 19 e 20. Todos os outros da lista, incluindo a coruja, o cisne, o pelicano e o alcatraz, fazem esse tipo de alimentação. Estão sempre com seus olhos voltados para baixo, ciscando, procurando seu alimento. Pessoas que não olham para o alto, mas somente para as coisas dessa terra, são aquelas que também, obviamente, devem ser evitadas. Outro que me chama a atenção neste capítulo é o morcego. Versículo 19. Ora, este se alimenta do sangue dos animais, e atualmente nós sabemos que foi ele o causador do vírus corona, que está matando muitas pessoas. São parasitas que se ajuntam na traseira dos animais e dali ficam bebendo seu sangue. Os parasitas espirituais que só querem consumir o evangelho podem ser comparados a esses seres abomináveis, tanto física quanto espiritualmente. Com relação aos insetos, no versículo 20, inseto que voa, que anda de quatro, será abominação e não pode ser comido. Ou seja, pessoas que já têm espiritualmente asas para voar, mas que insistem em ainda caminhar por medo de se lançarem em planos mais altos que Deus tem para elas, são, ao meu ver, semelhantes a esses insetos que devem ser evitados. Versículo 21. Todo inseto que rasteja e voa, e o que tiver pernas para saltar, desse podeis comer: a locusta, o besouro e o gafanhoto. Ora, nós sabemos que João Batista comia gafanhotos e mel. Já pensamos que esses insetos, quando se juntam em grandes bandos, causam tremendo dano às lavouras. Então é bastante plausível considerar que eles podiam ser comidos, até mesmo para evitar a sua grande proliferação. Além disso, eles são fontes de muitas proteínas e possuem grande concentração de nutrientes e ômega 3. São achados em todos os lugares, por isso no deserto de grande valor. Espiritualmente falando, eu creio que sua velocidade de reprodução e a rapidez de movimento fazem menção a pessoas que crescem e se multiplicam rapidamente, como têm que ser os cristãos. Qualquer um que tocasse a carcaça de um desses animais impuros teria que se lavar suas vestes e ficariam impuros até a tarde. Versículo 28. Seria bom evitarmos contato com pessoas mortas espiritualmente. A chance delas nos contaminarem é muito grande. Outros animais rastejantes que não devem ser comidos. Versículo 29. O rato. Ele vive nos esgotos, na escuridão e na sujeira, embaixo da terra. Ratos espirituais também vivem assim. Evite-os. A tartaruga. Ela é lenta demais e com uma casca grossa. Pessoas assim como elas não se envolvem espiritualmente porque a palavra não as penetra. São pessoas de dura cerviz, como diz a palavra, afaste-se. O camaleão, esse se disfarça no que ele quer,
Parece crente, mas não é. Parece fiel, mas não é. Parece espiritual, mas não é. Liberte-se deles. O ouriço, esse tem espinhos, vão te machucar. O caracol rasteja dentro de uma couraça e deixa uma gosma grudenta por onde passa. Algumas pessoas são assim. Onde passam, deixam um rastro de sujeira e meleca. Fuja delas. As toupeiras, elas cavam a terra e lá se escondem. Não têm boa visão e suas unhas são grandes para escavar a terra. São solitárias e se parecem com ratos. Eu nem preciso te contar porque você deve conhecer pessoas assim. Corra delas. Finalmente, a Bíblia também cita as cobras, versículo 41. Animais que andam sobre sua barriga ou que rastejam. Não se contamine com nada que rasteje. E isso tem muito a ver com o reino espiritual. Tudo isso o Senhor determinou no Velho Testamento, para separar e proteger o seu povo. Sabemos hoje que Deus santificou essas coisas, mas muitas têm ainda muito sentido espiritual. Que comamos com sabedoria, especialmente as coisas espirituais. Tem muito alimento estragado, muito animal impuro, sendo servidos como puros e pertinentes ao Evangelho, mas que não o são. Que possamos ter discernimento para separar o que é santo do que é profano, o que é puro do que é impuro, entre o que podemos e o que não devemos consumir. Versículo 47. Eu sei que ficou meio longo, mas eu espero que eu tenha contribuído para a sua meditação sobre o tipo de pessoa com as quais você tem se relacionado. Procure se fartar dos banquetes do Senhor e não das sopas de lentilha do diabo. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.